trabalhando o seu medo e o seu ego, né? Você trabalha o medo e o ego ali, elimina esse comportamento da centralização, você vai acordar para a vida e falar, putz, dá para delegar assim. Eu achava que só eu fazia isso aqui, olha que coisa, hein? E dá para delegar? Aí você vai acordar para a vida, para você eliminar o medo e o ego. Entender que a delegação é a competência essencial e obrigatória para qualquer empresa que quer crescer. Pessoal, então boa noite. Estamos começando aqui a live 006. E nós vamos falar aqui da competência essencial para o crescimento de qualquer empresa. Lembrando que essa é a série Fly Empresas, a série que vai ajudar você, dono de pequena empresa, que quer fazer a empresa decolar. Tá? E hoje nós vamos trazer uma competência, nós vamos falar aqui, destrinchar uma competência que é essencial para todo dono de empresa que quer fazer a empresa decolar. Todo dono de empresa, sem exceção. Todas as empresas que crescem, que cresceram, precisam desenvolver essa competência, que é o que nós vamos falar aqui. Então, após esse conteúdo aqui, você vai entender, conseguir desenvolver, desconstruir essa competência obrigatória para o crescimento da sua empresa. Se você tem empresa, né, e quer fazer essa empresa crescer, quer fazer essa empresa decolar, fica aí até o final. Cola aí, vai vir muito conteúdo aí. Beleza? Então, se você conhece alguém, né, às vezes você tem empresa, ou conhece alguém que tem, já compartilha com essa pessoa aí. Compartilha. Se você conhece alguém que quer fazer a empresa crescer, compartilha com essa pessoa, que você vai ajudar essa pessoa também, porque vem muito conteúdo por aí. Beleza? Então, assim, para a gente começar aqui, vou falar daquela velha história, que muita gente já conhece, mas é uma grande verdade, faz todo sentido para aquilo que a gente vai trazer aqui. Tá certo? Imagina que você está indo viajar. Né? Imagina você indo fazer uma viagem de avião. Então você chega no aeroporto, é uma viagem que estava aguardando ali, né, ansiosamente. Por exemplo, vai para uma praia, vai descansar, vai arejar as ideias, né? Aí está ansiosamente aguardando essa viagem até que você entra no avião. Aí na entrada do avião, você vê lá a tripulação, né, a equipe, e o piloto te cumprimenta. Você cumprimenta o piloto e vai se dirigindo para o seu lugar ali, carregando sua malinha debaixo do braço, né, aquela malinha que você não quis despachar, se quiser levar com você em cima, né, para não ter problema. Aí você vai, coloca a mala, né, no bagageiro, assenta, coloca o cinto, falou, pá, vamos embora, partiu. E passa um tempo, né, aí você vê o piloto andando pela aeronave, o piloto passa conferindo as cadeiras, passa conferindo se está tudo fechadinho, passa conferindo, né, se todo mundo está na inclinação correta, se está tudo certo para decolar, né? E você, beleza, agora vai. Aí passa mais alguns minutinhos, né, uns 10 a 20 minutinhos ali, o piloto vai lá e começa a dar instruções daqueles equipamentos de segurança, né? Coloque a máscara, portas, saída de emergência, saída pela lateral tal, aí começa a dar aquelas instruções, aí você começa a estranhar, putz, o que o piloto está fazendo aqui, dando essas instruções, né? Logo o piloto, aí passa mais um tempo ali, e o que acontece, né? Você já está 45 minutos no avião, querendo embarcar, já começa a dar aquele calorão, você fala, vambora, piloto. E aí, vamos tocar essa aeronave. Aí passa o piloto com um carrinho de bebidas e aqueles salgadinhos, né, aqueles comes e bebes que tem no avião. Passa ele servindo aquilo ali. Aí não. Aí você perdeu para falar, nossa, mas o que esse piloto está fazendo aqui, gente? Não está trabalhando aqui para, né, não está trabalhando para fazer o avião decolar. O que está acontecendo? E o que a gente tira disso aqui? Porque provavelmente, se você for olhar para a sua empresa, é isso que está acontecendo. Você está trabalhando para fazer a empresa funcionar. Está trabalhando para operações, coisas do dia a dia. E mais tempo nessas coisas do dia a dia. Então, se você está trabalhando para fazer essa empresa funcionar, quem que está trabalhando para fazer a empresa decolar? Porque tem coisas que ninguém pode fazer por você. Né? Fazer a empresa decolar. Isso aí, ninguém pode fazer por você. Então, para a gente alinhar aqui, entender o que é fazer essa empresa decolar, né? O que é fazer a empresa decolar? A gente tem que entender um pouco de ciclos de crescimento empresarial. Tem várias teorias, né, de fases de crescimento de uma empresa, mas a maioria, né, cita nomes diferentes para as mesmas coisas. Então, a gente pode entender que uma empresa ela começa naquela fase de concepção, né, na fase de construção e concepção, que ela é quando ela está no campo das ideias. Né? Toda empresa passa por essa fase. Ela está ainda no campo das ideias. Mas, com o tempo, ela vai para a fase de afirmação, que é quando se abre a empresa. Né? Abriu a empresa, o dono sozinho, né? Aquela famosa eu-presa,
E aí entra a fase de afirmação, validação, né? Depende da nomenclatura. Que é quando, basicamente, o mercado testa aquela empresa. Se aquilo que o dono está vendendo tem aceitação de mercado, se vai agradar o cliente. Se testa o dono também, para ver se o dono vai ter a resiliência ali de aguentar o baque. Né? E nessa fase, o máximo que ele contrata é um ajudante, alguém no meu período. Né? E ele continua ali na fase de afirmação e validação. Que é uma fase que ele não cresce, né? A empresa tem uma ou duas pessoas. E o dado importante é que nessa fase, 70% das empresas, 70% dos CNPJs não superam essa fase de afirmação e validação. Das que superam, que contratam mais pessoas, né, aí entra a fase de aquecimento, que é quando a empresa começa a amadurecer. Aí já começa a entrar mais pessoas. E a empresa chega ali na fase de 7 a 12 pessoas, a depender da resiliência do dono. Tem dono que aguenta uma equipe de 7 pessoas, tem dono que aguenta uma equipe de 12 pessoas. Né? Só que aí, o que começa a acontecer? Para superar essa fase, que a empresa tem que começar a crescer. Outras pessoas têm que fazer novas tarefas. Não é tudo mais que tem que passar pelo dono. Aí já vai para a fase de decolagem, que é quando a empresa cresce. A empresa descola do dono e cresce. E após essa fase, aí vem a fase de maturidade, a fase de voo de cruzeiro, que a empresa mantém as operações sem traumas e cresce ano após ano, estratégia, execução de estratégia. E o número de empresas que chega nessa fase de voo de cruzeiro, né, de maturidade, a fase de maturidade é 1 a 2% de todas as empresas do mundo. Tem diversos dados aí, mas variam geralmente de 1 a 2%. Né? Então, muitas empresas não superam a fase de aquecimento, de amadurecimento, para chegar na fase de decolagem. Muita gente não consegue fazer a empresa decolar. E uma competência, obviamente, não é a única, né? Nós temos várias disciplinas, vários componentes empresariais, mas tem uma competência que é obrigatória para qualquer dono de empresa que quer tirar a empresa de 7 a 12 funcionários ali, destravar isso e fazer crescer. Tá certo? Tem uma competência essencial. E isso se faz relevante, entender essa competência se faz relevante por causa da situação atual. O que a gente vê na situação atual? A gente vê donos de empresa falando que 24 horas é pouco demais, preciso de mais tempo no meu dia, não dá para fazer tudo. Eu trabalho e não tenho resultado. Né? Então os donos da empresa começam a perceber que os recursos deles são limitados. Eles têm recursos limitados. Energia do dono tem um limite. O tempo, né? O tempo que o dono pode ter disponível para fazer as atividades, tomar decisões, executar estratégias, fazer a empresa funcionar, fazer a empresa decolar, tem um limite, é um recurso escasso. Então, nessa situação de tempo limitado, é importantíssimo para a empresa crescer eliminar gargalos, constantemente eliminando gargalos, né? Liberando tempo. Através dessa eliminação de gargalos. E qual que é o principal gargalo? Onde está o maior gargalo de uma empresa? Assim como uma garrafa, uma empresa, assim como uma garrafa, o gargalo está sempre no topo. Sempre no topo. Quando eu digo topo, é o dono, a equipe de liderança sênior, a depender do tamanho da empresa, né? Mas para pequenas empresas, está naquela fase ali entre 5 a 12, a 15, a 18, a 20 funcionários, o dono é o gargalo maior gargalo da empresa, porque é ele que dita e conduz a visão, é ele que toma as decisões estratégicas, é ele que desenvolve pessoas, executa estratégia, e isso, nesse momento, só o dono faz. Então, ele precisa de tempo disponível para fazer isso, não pode ficar trabalhando para fazer a empresa funcionar. E toda essa competência que nós estamos falando aqui, o objetivo dela é liberar tempo do dono, eliminar esse maior gargalo de todos, que é tudo passar pelo dono, tá certo? Com isso, né, sabendo que a empresa deve estar sempre crescendo, o dono deve focar no crescimento. O crescimento leva tempo, que a gente vai liberar tempo da agenda do dono. O que a gente vai fazer? Né? Existem 3 formas de liberar tempo da agenda do dono, que é pegar algumas tarefas que ele está fazendo e transferir, reduzir ou parar de fazer. Óbvio, né? Você para de fazer, você faz menos, você transfere para alguém. E esse transfere para alguém, como você transfere para alguém? Através da delegação. Então, o que nós vamos falar aqui hoje? Né? Qual que é essa competência essencial para construir o crescimento de qualquer empresa, para tirar qualquer empresa de 7 a 12 funcionários, desbloquear?
ensinar essa competência para o dono. Se a empresa não está passando dessa fase ali de 7 a 12 funcionários, o dono não sabe delegar. Aí é um claro sinal que o dono não sabe delegar. E quando começa a chegar ali e esbarrar em outras fronteiras, 25 funcionários, e começa a agarrar, sobe, desce, os líderes principais precisam desenvolver essas competências. E aí vai, tem outras barreiras, mas hoje nós estamos focando aqui em desenvolver essa competência da delegação no dono da empresa. Delegação é assim, a delegação é a alavanca que vai tirar a empresa da fase de aquecimento e direcionar ela para a fase de decolagem, né? Que é uma alavanca porque você utiliza tempo, capacidade e energia de outras pessoas. Enquanto essas outras pessoas estão atuando, você foca no crescimento do negócio. É como se a sua empresa estivesse gerando dinheiro sem você investir seu tempo e sua energia, tá? Aí a gente fala de delegação, né? Quando a gente fala de delegação, você que é dono de empresa, talvez até tenha passado por isso. Ah, delegação? Não, sei como é. Delegação, sei como é. Aí vai lá, né, fala, não, preciso delegar, porque eu vi uma live, li um livro, li uma frase lá, que dono tem que focar no estratégico, tem que delegar. É isso, né? Então preciso delegar. Aí o que acontece? Vê uma tarefa do dia a dia, um cliente liga e fala assim, ei, fulano, pode mandar a encomenda aí para mim, por favor, estou esperando, né, a troca, pode mandar. Aí você, beleza, preciso delegar, não vou fazer isso, daí isso é coisa de operacional, não vou fazer isso. Aí vira e fala assim, ô João, o cliente ligou aqui, falou que está esperando, pode levar a encomenda lá para ele. Beleza? Obrigado. Aí fala, putz, estou delegando. Saí do operacional, entrei para o estratégico, estou fazendo delegação. Aí passa umas 2, 3 horinhas, né? O cliente liga, falou, e aí, cadê a encomenda? Cadê a encomenda? Vai mandar não? Não sei o quê. Uai, putz, cara. E aí, João, o que aconteceu? Eu levei para o cliente. Ah, mas que cliente? Aí você vai ver, você nem falou o nome do cliente. Você levou para o cliente errado. Você se comunicou, delegou da forma, né, porcamente. Aí o que acontece? Volta para o seu colo, né? A demanda volta para você. Então, ou ainda, o dono vai lá e começa a delegar a conta gotas. Chega para a equipe e fala, olha, faz isso aqui para mim. A equipe vai lá, faz, acaba, fica esperando. Aí o dono chega e fala, agora faz isso, né? Faz mais isso aqui. Aí a equipe vai lá, faz um pouquinho, acaba. Aí o dono, não, agora faz isso aqui. E quando acabar, não envia para o cliente não, hein? Me mostra, eu quero ver, quero validar, ver se está tudo ok. E aí você manda, beleza? Aí o que acontece? Gasta 10% do tempo da tarefa ali explicando para a pessoa vai lá, trabalha 20, 25, você volta lá, gasta mais 10 tirando dúvidas, a pessoa vai lá, trabalha 20, 25% do tempo da tarefa, aí no final ela te entrega, você ainda passa um tempão revisando tudo que a pessoa fez e chega, putz, ninguém faz nada direito nessa empresa, tudo é eu nessa empresa, né? Mas aí você está acontecendo isso com você não está delegando da forma correta. Você precisa desenvolver essa competência da delegação. E sinais que você precisa desenvolver essa competência da delegação, talvez você já esteja pensando aí se você está fazendo da forma correta, se não está, como entender, né? Então, sinais que você precisa desenvolver essa competência de delegação. Por exemplo, quando o rendimento da sua empresa cai quando você se ausenta. Você fica ali 1, 2, 3 dias fora, a empresa praticamente não funciona, né? Teve coisas que estavam para fazer não são feitas, enfim, o rendimento cai drasticamente. Esse é um claríssimo sinal de que você não está delegando, né, não está com essa competência gerando resultados. Por exemplo, outro claro sinal, quando você não consegue, tem muita dificuldade de tirar folga, você não sabe o que é folga mais, e férias então, aí você já esqueceu, né? Férias, nossa senhora, é um sofrimento. Você nem sabe o que é uma férias de 20 a 30 dias aí. Nem sabe. É um claro sinal também. Esse é o mais engraçado, quando você começa a virar um Google ambulante na sua empresa. Os seus funcionários olham para você assim e falam, como é que é mesmo aquele negócio? Aí pergunta qualquer coisa, qual que é o CEP daqui? Qual que é a senha de não sei o que lá? Como é que é o nome do cliente de não sei o que lá? Perguntam coisas que eles já sabem a resposta, ou que eles encontrariam respostas em segundos. E você vira um oráculo ali, começa a responder tudo da sua empresa. Né? Todo mundo te procura para tudo. Isso é um claro sinal também de baixa competência de delegação.
E outro claro sinal também é quando você começa a olhar para sua equipe e fala assim, nossa, não dá para confiar em ninguém aqui. Todo mundo aqui é limitado, não faz as coisas tão bem feitas. E com isso você começa até a criar os mensageiros do apocalipse. É aquela pessoa que começa a chegar perto do você e fala, não, preciso falar uma coisa. Ih, lá vem, só aponta problema, né? As pessoas só trazem problemas até você, só trazem problemas, só trazem problemas. E assim, se isso está acontecendo, é um claro sinal que você precisa desenvolver essa competência da delegação. Porque você está treinando de forma não intencional essas pessoas a agirem assim. Isso é uma consequência, não é a causa. É um sintoma, não é a causa raiz. Tá? Então, nós vamos entender aqui como reverter esse cenário. Então, e delegação, né? Delegação, como eu falei, é uma alavanca de crescimento. Você usa tempo e competência das outras pessoas. E delegação é incumbir ou conceder poderes e obrigações a outra pessoa. Não é simplesmente faz isso aqui para mim, a pessoa vai lá e faz. Deleguei, trouxe de volta, você valida, ok, envia para o cliente. Ou faz um pedacinho ali, você vai e completa. Não, delegar é incumbir poderes, obrigações, a pessoa se torna responsável, se torna autoridade naquilo ali. Né? Delegação é isso, incumbir poderes ou obrigações a outra pessoa. E delegar bem, a pessoa que delega bem, ela faz acontecer com sucesso, né? Ela tem a equipe ali, faz as coisas acontecerem com sucesso e sem traumas. Sem traumas, né? Por isso que a empresa, né? Por isso que é uma competência essencial para o crescimento da empresa. Que ao mesmo tempo que alavanca o crescimento usando tempo e energia das outras pessoas, tempo, energia e competência das outras pessoas, as coisas acontecem sem traumas. O dia a dia, as tarefas operacionais, tudo que precisa para sua empresa funcionar flui naturalmente, né? São feitas pelas outras pessoas, tá? Aí, talvez você começou a pensar assim, mas tem coisa que é só comigo, não dá para delegar, não. Tem uma coisa que eu faço lá na minha empresa, no dia a dia, abrir o caixa, abrir e fechar o caixa, abrir e fechar a loja, ou limpar não sei o que, ou arrumar não sei o que, o cliente tal, enfim, né? Pode até ser que tenha uma raríssima exceção operacional que é você. E assim, por tudo, nada é imutável, né? Mas a grande maioria das coisas que está passando pela sua cabeça e que não tem como delegar, te garanto que tem, tá? Então você tem que sempre refletir o que tem te impedido de delegar. O que tem te impedido de delegar mais ou de delegar da forma correta? São crenças do tipo medo de ser roubado, ou acreditar que ninguém tem responsabilidade na sua empresa, ninguém tem responsabilidade por nada, que as pessoas não são competentes, ou que ninguém vai fazer tão bem quanto você, né? São essas sensações que impedem você de delegar no dia a dia. Bom, se for, né, primeiro eu tenho que te falar que você tem responsabilidade sobre isso tudo, né? Você tem responsabilidade sobre as pessoas que você contrata, você tem responsabilidade sobre as pessoas que você desenvolve, você tem responsabilidade pela competência e engajamento dessas pessoas. Então você tem responsabilidade sobre isso. E segundo, que eu tenho que te falar, é que não dá para crescer, não dá para fazer a empresa crescer se apoiada em crenças como essas. Para fazer a empresa crescer, você tem que conseguir delegar. É um fluxo natural. Toda grande empresa, o dono vê números ali, ele não participa mais das atividades operacionais. É um fato, precisa acontecer. E não é que fica grande primeiro para depois delegar. Óbvio que não, delega para ficar grande. O sentido é o inverso do intuitivo, certo? E a gente falou de crenças, e essas crenças, às vezes crenças que limitam os seus resultados, ou historinhas que você conta para você mesmo, né, do tipo o olho do dono que engorda o gado, que faz você achar que precisa ficar presente em tudo, o dono de empresa que acredita que se quer algo bem feito, faça você mesmo, que ninguém faz tão bem quanto ele, ou se for ter que ensinar, essa é muito clássica, né? O dono de empresa fala assim, não, se eu for ter que ensinar, vai demorar demais, vou lá e faço. E fica se repetindo isso, passa 5 anos, não passou tarefa para ninguém, está falando a mesma coisa. Ou acredito que é muito bom em apagar incêndios e resolver problemas da equipe, para facilitar o trabalho da equipe. Isso são crenças, mas você tem que entender que essas crenças provocam, sabotam o crescimento de 3 formas. Tem 3 grandes sabotadores de crescimento
que é o seguinte, a centralização, né, quando o dono centraliza, quer que tudo passe por ele puxa as coisas para ele, puxa as decisões, puxa poder, autoridade, responsabilidade sobre tarefas para ele. Centralização é uma crença, é um sabotador do crescimento. A gestão por abdicação, né, que é quando o dono delarga a tarefa, ele abandona a tarefa. Ele fala, a partir de agora isso é com você, eu não quero nem saber, não fornece os meios e recursos. Isso é um sabotador do crescimento. E o controle excessivo, o dono que até tenta passar, mas fica em cima ali, cobrando tudo, acompanhando tudo, cuidando dos mínimos detalhes. E esses são sabotadores do crescimento. Então, o que você vai entender? Né? Você vai entender que ao desenvolver essa competência de delegação, eliminar esses sabotadores do crescimento, o que vai acontecer? Você vai aprimorar essa competência essencial para o crescimento empresarial. Simples assim. Aí você vai passar a fazer cada vez mais coisas com sucesso e sem traumas. Sem traumas, e cada vez mais coisas. À medida que você vai contratando mais pessoas, formando líderes, desenvolvendo essa competência de delegação nos líderes, que você desenvolve em você, depois você replica isso para os seus líderes. Aí as coisas começam a alavancar, tá? Então, vou falar aqui 5 passos para você desenvolver essa competência, para você começar a praticar isso da forma correta. Entender, aplicar e ter resultado. Né? São 5 passos para desenvolver essa competência essencial para o crescimento. E é o seguinte, o primeiro passo, né, você vai começar avaliando. Você vai começar avaliando a situação. Se pergunte, né, reflita. Você se sente bem quando a equipe te consulta, né, como um oráculo ali, a equipe vem e te faz uma pergunta, aquela pergunta que só você sabe responder. Aí você vai, responde. Você se sente bem? Né? De certa forma, massageia seu ego ali, se ser o único que sabe uma resposta. Ninguém sabia se foi lá e respondeu. Você se sente bem assim? Você se sente bem quando o cliente liga e fala, não, só quero ser atendido por tal pessoa. Ou quando ele vai à sua loja, seu estabelecimento, sua empresa, fala, não, só quero conversar com o dono, só quero conversar com você. Você se sente bem? Você fala, nossa, ele quer conversar comigo, porque eu que resolvo, né? Ou melhor, também, né? Você se sente bem quando você salva a pátria. Por sua causa, vocês foram lá, bateu a meta de venda, bateu a meta de entregas do mês, você foi o salvador da pátria. Você se sente bem? Isso trabalha seu ego, né? Você tem que se perguntar isso. Porque aí, o que vem depois? Você vai refletir se você se sente bem nessas situações de massagem de ego e vai imaginar, se você tivesse o triplo de clientes, né, 5 vezes mais clientes, 6 vezes mais clientes, 5, 6 vezes mais vendas, você ia conseguir dar conta de toda a operação da sua empresa, o que você teria que delegar para dar conta de toda a operação? Né? Deixa eu ajustar a luz aqui. O que você teria que delegar para dar conta dessa operação? O que você faria? Imagina um cenário que você adoece, por exemplo. Né? Pode acontecer, tomara que não. Mas se adoece, fica lá 20, 30 dias afastado. Sua empresa vai fazer o quê? Vai fechar as portas? Ou você teria que delegar alguma coisa antes para que ela continuasse funcionando? Né? Como você faria nessa situação? Então se questione. Diariamente ali, se questione. O que eu estou fazendo aqui nessa semana, o que eu estou fazendo no dia a dia, está deixando minha empresa mais valiosa? Ao final de cada dia de trabalho, aconteceu alguma coisa que minha empresa começou a valer mais no fim do dia do que valia no início do dia? Eu melhorei 1% alguma atividade hoje aqui? Não? Tá. Aí você começa a pensar, mas o que você deixou de fazer por estar fazendo as tarefas do dia a dia ali? O que você está deixando de fazer por fazer a empresa funcionar? E o que acontece com a sua empresa quando você não faz essas coisas que fazem a empresa crescer? O que acontece com a sua empresa? Né? Você não atua diariamente ali, né, fazendo as coisas para a sua empresa crescer. O que acontece? Provavelmente essa empresa não cresce. Então, você vai ter que se perguntar também como fazer, então, para essas tarefas do dia a dia serem feitas por outra pessoa. Será que é possível? Será que existe alguma chance de eu conseguir delegar essas coisas do dia a dia aqui para outra pessoa? Eu conseguir focar nas tarefas de melhorias diárias, semanais e etc. E fazer minha empresa crescer constantemente? E se eu delegar e der ruim? Né? A pessoa vai lá, faz errado, dá um problema. Qual o pior cenário do mundo que pode acontecer? Deleguei uma tarefa para a pessoa. Se der errado, o que pode acontecer? Esse é um exercício muito interessante, porque geralmente o dar errado, e quando você faz da forma correta, verifica, está próximo, não é tão grave assim. Você morre de medo das coisas dar errada, mas aí acaba não dando certo. Né? O medo de errar te impede de crescer.
Então, se você fizer esse exercício de entender qual o pior cenário, se você delegar, você vai ver que não é tão assustador assim, tá? Aí, o que você vai fazer? Né? Com esse exercício, você vai eliminar a centralização. Então, o primeiro passo para você conseguir delegar é eliminar a centralização. E centralização acontece por causa de dois sentimentos. Um é o ego, que a pessoa tem um ego ali inflado. Alguém pergunta alguma coisa para ela, ela se sente bem. O cliente só quer falar com ela, ela se sente bem. Ela resolve um problema que ninguém está conseguindo resolver, ela se sente bem. E até o Jim Collins fala isso no livro Empresas Feitas para Vencer, que um dos fatores que leva uma empresa, de uma empresa boa para uma empresa excelente, é um líder nível 5. Ele chama isso de líder nível 5. O líder nível 5 é aquele líder que o sucesso da empresa, para ele, realmente importa muito mais do que o ego. Muito mais. Ele põe o sucesso da empresa à frente do ego. Ao contrário do líder nível 4, que é aquele cara que é extremamente competente, mas ele se cerca de pessoas incompetentes, né? Então vira um gênio com ajudantes. É o líder nível 4. Ele é extremamente competente, mas se cerca de pessoas incompetentes para ele se destacar. Então o líder nível 5 ele põe o sucesso da empresa à frente do ego. E é assim que você vai, né, superar esse ego. Contratar pessoas que é melhor que você nas tarefas operacionais. Ou formar pessoas, né, e reter pessoas que ela fique melhor do que você naquela tarefa operacional que você tanto gosta. Isso vai ser o sucesso da empresa. Seu ego vai sumir se você trabalhar dessa forma. Você vai se sentir bem e se sentir responsável por uma empresa que cresce de forma lucrativa e que começa a servir cada vez mais pessoas. Né? A empresa existe para servir pessoas, inclusive o dono. A empresa tem que servir o dono, tem que atender as necessidades do dono. A empresa vai ser o veículo para que o dono atinja os sonhos dele. Tá? Então esquece o ego, foca no sucesso da empresa, a empresa vai servir o dono vai atingir os sonhos dele. Outro sentimento que faz o dono centralizar é o medo. É o medo de ser roubado, medo de alguém entender o que ele faz ali, abrir uma empresa e fazer a mesma coisa. Né? O medo é esse sentimento também que faz o dono centralizar. Mas pensa se dá para crescer tendo medo de ensinar alguma coisa para alguém. A empresa deve ser uma escola, você deve desenvolver, engajar pessoas, trazer as pessoas para sua visão. Pensa se dá para ter esse medo. Não, isso não é uma crença que pode fazer sentido o dono, não. Você tem que evitar essas coisas, né? Evitar ser roubado, contratando alguém que valoriza a integridade, desenvolvendo a pessoa e engajando ela na sua missão, né, com fit cultural. Aí você vai evitar ser roubado, não é evitar passar conhecimento, não, porque essa ação você está prejudicando a sua empresa. Na real, você por medo não delegar, você está prejudicando a sua empresa. Você acha que está ajudando, evitando ser roubado, mas você está prejudicando no dia a dia ali. Certo? Então, desenvolver, engajar, criar senso de dono, eliminar centralização vai causar tudo isso aí. E como que você vai fazer isso? Confiando, trabalhando sua confiança. Né? Dono de empresa é muito desconfiado, acho que todo mundo quer roubar ele. Dono de empresa é extremamente desconfiado. Você vai confiar, vai reconhecer as pessoas por ousar, vai permitir pequenos erros, vai permitir erros, né? Através dos erros que aprende. Então, aí se elimina a centralização. Eliminou a centralização? Primeiro passo foi cumprido, você já está preparado para o segundo passo. E o segundo passo começa, né, com aquela frase também, que o que não é medido não é gerenciado. O que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Ou, né, o que não pode ser medido não pode ser melhorado. É uma frase que, então, você já começa a pensar o quê? Você tem que identificar para onde está indo o seu tempo, né, para onde você está investindo esse recurso tão valioso que é o tempo. O que no dia a dia, na semana, aloca o seu tempo? Para quê? Você vai identificar o que você precisa delegar. Beleza, eliminou a centralização. Vai delegar. Legal. O que você vai delegar primeiro? A primeira coisa que você tem que delegar. Né? Então você começa esse processo de identificação. Aí tem diversas ferramentas que são essencialmente parecidas, né? No fundo elas trabalham da mesma coisa, mas de formas bem diferentes. Né? Aí ferramentas de time log, né? São ferramentas de time log. Tem a planilha de análise de tempo do Mike Michalowski, não vou nem arriscar falar sobre o nome dele direitinho, não. É um autor de vários livros, aí, do Lucro I, Clockwork. Ele tem uma ferramenta que chama planilha de análise de tempo, que é para você analisar suas atividades do dia a dia. Tem a planilha de habilidade única do Germano, que é também mais ou menos a mesma essência. Tem qualquer software de time log, onde você registra as atividades do dia a dia. Né? Mas aqui que eu concebi, aqui eu ensino, é o mapa da delegação.
O mapa da delegação, ele também, o que eu gosto dele, é que ele ajuda tanto a identificar quanto a planejar a delegação, né? Ele pode ser tanto em software ou em meio físico. E o mapa da delegação, ele vai mapear aquilo que você precisa delegar e vai te ajudar a planejar essa delegação. Então, a primeira coisa que você tem que identificar é o que delegar. Você vai identificar isso como? Avaliando com base naquilo que gera mais valor para o negócio. Você vai entender o que gera mais valor para o negócio. Isso é o que você não vai delegar. Você vai delegar o que gera menos valor. Aí vamos para a segunda pergunta, que o mapa da delegação responde, né? Para quem delegar? Para quem que você vai passar essa tarefa? Porque você vai ter que passar para a pessoa certa. A pessoa certa fazendo a tarefa certa, da forma correta. Então, o mapa da delegação te ajuda a entender isso também. Aliado a outras ferramentas, né, trilha de competências, manual de função, ele te ajuda a fazer essa identificação também. E depois, com esse mapa em mãos, você vai conseguir entender como delegar. Porque você pode ter abordagens e abordagens de delegação, abordagens diferentes, a depender do estágio de maturidade, do nível de maturidade daquele colaborador. Né? Tem o M1, M2, M3, M4, um dia a gente volta para falar mais disso. Né? Mas basicamente o M1 é aquele que não faz nada sem você, né? Depende de você para sobreviver dentro da empresa. Então você tem que ter uma abordagem. O M2, ele já dá alguns passos, já se vira mais ou menos, mas ainda depende de você. Né? O M3, ele já tem mais competência, mas ainda não consegue se responsabilizar pelo resultado da empresa, pelo todo. O M4 ele já tem mais maturidade, né? Aí é uma abordagem um pouco diferente. Então, esse mapa da delegação, você utilizando ele durante uma semana, 2 semanas, 3 semanas, você tem clareza do que delegar. Aí você planeja para quem delegar e define como delegar, a abordagem de delegação que você vai utilizar. Feito isso, o passo 2 está concluído, você já mapeou a delegação. Aí você vai delegar corretamente, tá? Aí você vai utilizar a abordagem correta. E a gente falando de delegação aqui, só para deixar claro, né, lembrando, é conceber poderes ou responsabilidades a alguém. Não é falar assim, pega essa, né, tira esse xerox aqui para mim, ou pega um copo ali na cozinha para mim. Não precisa de todo esse preparo, esse carnaval para fazer isso, né? Para delegar iniciativas, delegar uma responsabilidade constante, delegar uma tarefa importante, né? É disso que nós estamos falando aqui. Aí, a gente vai para o passo 3, que é delegar corretamente. E delegar corretamente é o oposto de delargar, de abandonar a tarefa, de fazer gestão por abdicação. É o oposto. Né? Então, delegar corretamente, você fazendo isso da forma correta, você elimina a gestão por abdicação, a delargação da sua empresa. Você elimina isso. E quando a gente fala de delargar, né, o que é esse delargar? É fazer isso de forma incorreta. Por exemplo, você chega na sua empresa, né, você está indo embora, aí você vira assim, está todo mundo sentado e fala, pessoal, seguinte, o cliente falou que pode enviar a proposta por e-mail que ele vai fechar, beleza? Pode enviar. Até mais, boa noite, até amanhã. Aí você vai para casa, chega lá, chega no outro dia e fala, e aí, pessoal, enviaram a proposta para o cliente, ele fechou, como é que foi? Deu tudo certo? Aí todo mundo se faz de desentendido, assim, falou, uai, era eu? Não era não sei quem, não, achei que você estava falando com não sei quem, aí ninguém sabe de nada. Todo mundo se faz de desentendido. Ou então alguém até fala, não, eu achei que podia mandar hoje. Você, não, era para mandar ontem, o cliente falou que era para mandar ontem. Ah, não, ninguém faz nada direito nessa empresa. Aí você começa a perceber que você está comunicando, né, comunicando porcamente, está delargando, está abandonando. E um outro exemplo de delargar não é só se comunicar mal, não. Se comunicar mal geralmente é o principal motivo de falhas de delegação. Mas um outro exemplo de delargar é você não dar apoio, não dar recursos e ficar só naquele único argumento. Às vezes você chama o seu time de vendas e fala, e aí, pessoal, cadê as metas de venda? Cadê as metas? Se vira, pessoal, corre atrás, se vira, senão é rua aí para todo mundo. Aí chega na outra semana, e aí, pessoal, bateram meta, se vira, corre atrás, e fica só nesse argumento, né? Aquele meta sem método. Você não dá o apoio, você não fornece recurso, você não fornece uma estrutura, e fica cobrando. Isso aí você está delargando, está passando a responsabilidade da forma errada, sem fornecer os meios, sem fornecer os recursos. Né? Então, esse passo 3 é para eliminar esse tipo de situação. Simples assim. Né? Você tem um processo de delegação, você está desenvolvendo seus funcionários, está dando feedback, e tratando dessa principal causa, que é a causa da comunicação, né? Se delargar
delegar errado, delargar, fazer gestão da medicação por causa da comunicação errada, é complicado, porque comunicação todo mundo acha que, eu comunico bem, eu falo a vida inteira, eu sou falante aí, sou praticamente um tagarela, estou a vida inteira falando. Como é que ele comunica bem? A comunicação não é falar, não é bater papo. Comunicação, né? Comunicação tem uma estrutura que é o emissor, o receptor, o meio, né? E a mensagem. O meio pode ser físico, escrito, texto, né? Digital. Tem o emissor e o receptor. Quando você está delegando, você é o emissor. E o que acontece? Na comunicação, o emissor é o responsável pela mensagem, pela garantia do entendimento da mensagem. Então, se você delegou algo para alguém e essa pessoa entendeu errado, a culpa é sua. Porque comunicação não é aquilo que você falou, não é o que foi dito, é o que o outro compreende daquilo que foi dito. Comunicação é o que se compreende, não o que se fala. Então, se você está delegando, sua equipe não entendeu, entendi errado, deu falha de comunicação, entendi outra coisa, a culpa é de quem delegou. E tem toda uma estrutura de comunicação, né, para comunicar certo. Você passa a mensagem, pede um feedback, fala, e aí, entendeu o que eu te passei? A pessoa, não entendi. Entendeu? Então me fala aí, o que você entendeu do que eu falei? A pessoa vai falar assim, não é isso não, falei outra coisa. Aí você intervém, né? Tem técnicas de comunicação para comunicar certo. Mas entenda, né? Comunicação você tem que entender que não existe óbvio. Óbvio não existe. Não tem dessa, mas é óbvio que era para hoje, é óbvio que era para o cliente tal, é óbvio que tem que embalar desse jeito, é óbvio que não tem óbvio. Esquece, não existe óbvio, né? Entenda isso na sua comunicação, pratique o feedback para garantir que o colaborador entendeu, né? Pratique o feedback e melhore essa comunicação suja, é um grande passo. Sobre comunicação, eu sempre falo que quando o assunto é pessoas, a comunicação é a chave. Quando o assunto é pessoas, a comunicação é a chave. E liderança é exercida através de comunicação. Liderar, você se desenvolver uma pessoa, você engajar uma pessoa, se conectar, fazer ela trazer resultados, tudo isso é exercido através de comunicação. Se a gente for ver os grandes líderes, todos os grandes líderes eram exímios comunicadores, se comunicavam de forma a gerar envolvimento, né? Comunicava, fazia as pessoas querendo fazer as coisas, tinha persuasão, tinha influência. E se você for reparar na estrutura de comunicação dos grandes líderes, tem até uma teoria que é o Simon Sinek, que fala muito dela, que é o círculo de ouro, Golden Circle, que é quando você fala de dentro para fora com a pessoa. Como assim? Né? Do sentido da decisão. O cérebro, né? Ele tem a estrutura que é o sistema límbico, que é a estrutura responsável pelas tomadas de decisões, pelas emoções, e decisões são emocionais. E tem o córtex pré-frontal, neocórtex, que é responsável pela razão, pelas partes exatas, tangíveis, precisas. E quando você fala primeiro com o sistema límbico, e o Golden Circle, né, ele fala aqui para você falar com o sistema límbico, você tem que falar dos motivos, do porquê, dos objetivos, utilizar gatilhos mentais, e depois falar sobre o que fazer. Né? Então você fala primeiro por que fazer, e depois fala o que fazer. Você fala primeiro alguma coisa que interessa a pessoa, depois fala como fazer. Quando você fala nessa estrutura, aí é biologia, não é biologicamente você está falando com a pessoa de dentro para fora, do sentido da decisão para a ação. Então, esse tipo de comunicação, esse tipo de abordagem, Golden Circle, depois joga no Google lá, Golden Circle, Simon Sinek, esse tipo de abordagem, esse tipo de comunicação, você ativa uma coisa na pessoa que é o querer fazer. Então, se você delegar corretamente, a pessoa vai querer fazer aquilo. Ela nem sabe o que é ainda, ela já quer fazer, já decidiu fazer, está engajada. Aí você fala o que é, né? Aí tem que ter um pouco de empatia, de visão, de se comunicar da forma correta, mas é essa estrutura. Eu consigo até citar um exemplo, que é uma história que eu vivi. Né? Eu já tento aprimorar delegação há muito tempo, né? Então, assim, uma história que eu vivi sobre delegação é que eu estava atuando numa empresa e tinha um programa de treinamentos lá que estava encostado. Tinha um programa de treinamentos que envolvia ali muitos treinamentos, eram mais de 30 treinamentos, e esses treinamentos iam envolver as pessoas mais experientes da empresa, dar o treinamento, e tinha que resolver sala, apresentação, marcar agenda, parar muita gente da empresa para assistir o treinamento. Era assim, tinha uma logística pesada, né? Então isso estava encostado. Isso estava encostado ali, ninguém conseguia tocar isso, ninguém conseguia tocar. Aí eu falei,
quer saber de uma coisa? Vamos fazer isso, vamos pegar isso. Aí, né, eram 30 e poucos treinamentos. Cada treinamento tinha uma apresentação ali de 2, 3 horas. Dava 100 slides por treinamento. Então, passava de 3.000 slides. E eu podia ter chegado pro pessoal, aí tinha 3 estagiários que eu falei, esses caras são bons, esses caras são engajados, são animados, são focados, são eles. Né? Podia ter chegado para eles e falado assim, pessoal, preciso do apoio de vocês para fazer 3.000 slides, né? Semanalmente aí vocês vão fazer slides, arrumar sala, marcar reunião, agendar. Você vai ter que trazer sua câmera pessoal aí. Mas assim, vai ser tranquilo, tá? Vai ser legal, vai ser bom para todo mundo, mas posso contar com vocês? Aí o pessoal ia ficar meio assim, ixi, nossa, pesado isso, hein? Vai dar trabalho, eu tô cheio de coisa aqui para fazer, vai dar trabalho, não sei se eu quero, né? Poderia falar dessa forma. Eles talvez até aceitariam e fariam, mas aí ia despertar o quê? Ia despertar que a pessoa fez as coisas por obrigação, fez as coisas porque tinha que ser feito, talvez por alguém superior, né? A posição superior está mandando, medo, né? Ia fazer por medo, não ia fazer por vontade, por querer fazer. Então, como é que eu fui? Como é que eu tive a comunicação com eles? Eu cheguei assim, pessoal, seguinte, nós vamos fazer o melhor programa de treinamento que essa empresa já viu. O melhor programa de treinamento que essa empresa já viu. E vai ser uma oportunidade, assim, fantástica para vocês estarem próximos às maiores mentes dessa empresa aqui. Vocês vão ter uma oportunidade de aprendizado fantástica. Em 3 meses, vocês vão crescer 3 anos aqui, que vocês vão colar nos cabeças aqui. Só que é o seguinte, vai dar trabalho, mas eu quero saber se posso contar com vocês. Aí nisso aí o pessoal assim, nossa, brilhou o olho e falou assim, uai, vambora. O que eu tenho que fazer? Aí eu, seguinte, vamos lá. Aí foi, né? A gente delegou, montou um programa, a gente identificou o que tinha que ser feito. Eles mesmos dividiram o que cada um ia fazer. Eu estive presente no primeiro, no segundo treinamento, depois nem olhava mais, só bati o olho em alguns números lá no final do dia e via a coisa, né, estava fluindo. Aí o pessoal começou a trazer câmera, começou a inovar, começou a melhorar a estrutura, tecnologia, edição. O negócio fluiu assim, top, top, top. Teve algumas mudanças no percurso, né, para adaptar. Foi fazendo pesquisa de avaliação, adaptando, o negócio fluiu lindo. Né? Mas por quê? Porque na hora de comunicar, eu trabalhei primeiro o quê? O porquê, né? O motivo, o porquê daquilo que a gente está fazendo. Lógico que eu trabalhei de uma forma, falei que a empresa estava crescendo, que precisava disso, né? Trouxe um pouco de contexto, mas eu falei do porquê, dos objetivos, utilizei um gatilho mental e apresentei isso como oportunidade. Nessa situação, eu utilizei o gatilho mental da razão e apresentei isso como uma oportunidade, como uma coisa boa para eles. E eu realmente enxergava isso como uma coisa boa. Não é da boca para fora. Que é a pessoa que chega para você e fala assim, você chega para o seu colaborador e fala assim, você é bom de Excel, não é? A pessoa me ajuda nisso aqui. Aí com o tempo a pessoa já começa a saber que você elogiou, vai pedir alguma coisa. Então você tem que apresentar isso como uma oportunidade e a pessoa entender que é bom para ela. Você entender que é bom para ela e a pessoa também. Aí, né, daí para frente, você apresentou isso como oportunidade. Apresentou o motivo, você vai trabalhar o quê? Você vai envolver a pessoa. Você vai falar, olha, posso contar com você, tá nessa comigo, vamos juntos. Você arranca um sim dela ali, né? Você arranca um sim dela ali. Aí, daí para frente, o que você vai falar daí para frente vai depender do nível de maturidade da pessoa. Por isso que tem aquela avaliação, se a pessoa é M1 e M2, ou se a pessoa é M3 e M4. Se for M1 e M2, você vai ser diretivo. Você vai falar, olha, seguinte, nós temos que fazer isso, para gerar esse resultado, nós temos que fazer isso, 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 isso. Específico. Você vai ser específico. O que, quem, quando. E vai dar a definição de pronto. Olha, para mim, uma apresentação em PowerPoint, ela vai ter ali entre 20 a 45 slides, vai estar utilizando o modelo padrão, vai começar com uma introdução, sumário, fala dos objetivos, você descreve o negócio pronto. Tem várias nomenclaturas para isso, critério de aceitação, definition of done. Você fala como é o negócio pronto, a pessoa vai imaginar pronto. Né? Aí você define prazos, e na sequência você pede o feedback de comunicação, fala, e aí? Entendeu o que a gente conversou aqui? Entendeu o que você tem que fazer? Entendeu? A pessoa fala, sim, entendi. Entendeu? Então me fala aí o que você entendeu. Feedback de comunicação é importantíssimo, né? O superpoder de ler mentes
é através da pergunta. Você pergunta para a pessoa, ela te fala o que está na cabeça dela, você lê a mente dela, vê se está certo, vê se está errado, corrige se estiver errado. Tá? Pronto, fez a delegação. Aí, uma coisa que muita gente esquece na delegação, que senão vira delargar, vira abandonar a tarefa, é o follow-up, fazer o acompanhamento. Dependendo da iniciativa, você faz um. Dependendo se for a tarefa de um mês, você faz 3, 4. Se for de 3 meses, você faz uma a cada 15 dias. Aí vai depender da complexidade, de em quantas entregas você quebrou. E o follow-up é o seguinte, você vai falar com a pessoa, olha, entendeu? Então, no dia tal, aqui estou colocando na minha agenda, nós vamos conversar sobre isso e ver se chegou nesse resultado esperado aqui, nesse critério de aceitação. Se chegou nesse resultado, é o dia que nós vamos conversar sobre isso. Pôs na minha agenda, beleza? A pessoa, beleza. Nossa, ele pôs na agenda, tem que fazer. Você mostra até, e no dia você vai e olha. E aí, está nesse resultado aqui? O que foi feito? Qual que era o previsto? Qual que foi realizado? Quais os próximos passos? E marca um novo follow-up se estiver atrasado. E a pessoa, né, à medida que você vai acompanhando, a pessoa, nossa, é importante isso aqui, o dono da empresa está até acompanhando, vou fazer. Né, isso muda o jogo. Então, esse é o caminho do M1 e do M2, é o caminho do diretivo. No caminho da maturidade, né, os colaboradores mais maduros, que já têm mais competência, já sabem mais ou menos o que fazer, o M3 e o M4, né, na nomenclatura aí de maturidade, aí você vai ser mais suportivo. Com o M3 um pouco menos de empoderamento, com o M4 um pouco mais. Mas basicamente você alinhou os objetivos. Você falou, olha, né, é esse resultado que a gente precisa gerar nessa iniciativa aqui. É esse resultado que a gente precisa gerar nessa atividade aqui. Né? Eu imagino, né, falo do resultado, e você vai falar as regras para a pessoa. Você vai definir as regras do jogo. Fala, olha, então é com você, tá? Eu conto com você, você é mais que capaz, eu conto com você para gerar esse resultado. Então você vai poder, decisões até R$1.000 aí, R$100, depende do quanto você está fazendo isso. Decisões até R$100 aí nessa iniciativa, você pode tomar sem mim, pode ir embora, tá? Você pode envolver tal e tal pessoa de tal departamento, se precisar, tá aqui as informações, senhas, contatos, pronto, definiu as regras do jogo. Faz o feedback de comunicação, vê se a pessoa entendeu, intervém, faz follow-ups, né? O M3 e o M4 ele vai alcançar o resultado da forma dele. Então, você começa a entender que tem estrutura para delegar. Mas, basicamente, você tem que apresentar isso como uma oportunidade para a pessoa querer fazer e não fazer por medo. Você vai envolver a pessoa naquilo. Você vai tomar uma postura diretiva ou suportiva, feedback de comunicação, follow-up. Aí vai fazendo follow-up, follow-up, follow-up até concluir, risca da agenda. Né? Aí você risca da agenda. Aí você já começou a delegar corretamente. Aí o passo 3 está sendo cumprido aqui, delegar corretamente. E nós podemos ir para o passo 4. O passo 4 é durante esse processo, ou ao término desse processo, você tem que eliminar um comportamento que alguns donos têm, que são os donos geralmente mais técnicos, que sentem que fazer algo bem, que sentem que fazer algo melhor que muita gente. É o comportamento do controle excessivo, do microgerenciamento. É aquele dono que fica fungando, pede para alguém fazer um negócio, ele fica fungando no cangote dele, assim, ó, da pessoa, fala, e aí, como é que tá aí? Faltou uma vírgula aqui. Aqui tá com letra minúscula. Faltou a crase. Põe de em vez de para. E começa, né, a ser detalhista, microgerenciar. Não, coloca 2 ou 3 adesivinhos nessa embalagem de presente aqui. Não coloca um, não. Coloca 2 ou 3. Coloca eles na posição assim. Não muda isso de lugar aqui na loja, não. Deixa isso assim. Começa a microgerenciar, controlar detalhes. É um comportamento que quando é existente, né, microgerenciamento, controle excessivo, quando esse comportamento existe, o que acontece? Desacelera o desenvolvimento da equipe. A equipe vai lá, faz a coisa do jeito dela, aí você pega, refaz ou manda ela refazer tudo. Aí você desmotiva. A pessoa, tudo aqui é assim, não dá pra fazer nada. Lá vem. Tudo do jeito dele. Tudo do jeito dela. Inibe inovação. Aí aquelas coisas, o status quo da empresa, a forma como a empresa funciona, continua sempre o mesmo. Né? Então você inibe inovação. Então, entenda, né, sobre controle excessivo e microgerenciamento, entenda. Pessoas diferentes podem alcançar os mesmos resultados de formas diferentes. Né? E a diversidade numa empresa é importante. Você não quer só pessoas igual a você, que só trabalham igual a você, que pensam igual a você, porque aí sua empresa fica enviesada. Né? A diversidade é importante numa empresa. Então, sabendo disso, que pessoas diferentes seguem caminhos pouco diferentes, né? Ali você vai ter processo e tal, mas a essência, né, o jeitão da pessoa fazer as coisas é o jeito dela. Então, aceite pequenas derrotas.
não fica se importando demais com detalhes, não, menos detalhes e mais resultados. Lógico, tem um caminho que vocês vão encontrar juntos ali que é o mais eficiente, mas alguns detalhes ali não estão mapeados em processo. Aceite pequenas derrotas com outros detalhes na execução das atividades. Você defina a visão, defina os objetivos claros, defina as iniciativas, defina os objetivos dessas iniciativas, alinhe esses objetivos com seus colaboradores, defina as regras do jogo e deixa eles correndo atrás do resultado ali. Né? Principalmente quando a equipe já é mais madura, já tem mais competência, já é um M3, M4. O M1 e o M2, você tem que dar certa liberdade. Aí você é um pouco mais diretivo sobre o que fazer. Né? Você é um pouco mais diretivo. Tá? Então, mostre onde quer chegar, escolha bem as pessoas, confie. Isso vai gerar o quê? Desenvolvimento e engajamento de equipe. É esse que é esse passo 4, né, de eliminar o controle excessivo, de eliminar a centralização. É esse que esse passo 4 vai gerar aqui. Aí você vai para o passo 5. O passo 5 reinicia esse ciclo. Reinicia, garante, reforça esses comportamentos positivos. Como? Né? Você vai reconhecer ousadias. A pessoa, às vezes, você delegou uma coisa. Aí ela precisou fazer uma coisinha a mais ali para dar certo. Ela fala, eu já liguei para tal pessoa e resolvi. Aí você ligou para tal pessoa, mas não era para fazer isso. Aí você pensa, olha, reconheça, não, parabéns pela iniciativa e tal. Né? Pequenas coisas, pequenas iniciativas, proatividade que a pessoa tem, você tem que reconhecer a ousadia. Tem até a frase do Rony da reserva, Rony Meister da reserva, ele tem uma frase que é melhor frear os loucos, né? Alguém que quer sair fazendo tudo, é melhor você frear essa pessoa, mais fácil você frear essa pessoa, do que você ficar empurrando, burro empacado. Oh, vai lá, faz o negócio. Ai, mas por que você não fez isso? Ai, mas por que você não fez isso? É melhor você segurar pessoas do que empurrar pessoas. Então reconheça a ousadia às vezes, na hora de reforçar esses comportamentos. Permita erros, né? O aprendizado vem do erro. Então você ficar poupando sua equipe de erros, você está treinando, você está desacelerando o desenvolvimento deles. Aí vem aquela frase também do Rancharan, reward the doers, né? Recompensa os realizadores. Recompensa os realizadores. Quando você definiu uma grande iniciativa, com objetivos ousados, dê recompensas, dê reconhecimento, né? Com base em resultados, não com base em obrigações. Não vai ficar treinando mercenário para fazer, você vai dar recompensa para ele cumprir as obrigações dele. Não, é sobre resultados extraordinários, cumprimento dos valores, enfim. E com isso, né, reconhecimento, recompensa, o que você faz? Você vai aumentando a responsabilidade, vai delegando essas pessoas, vai delegando poderes. Então, a pessoa que tudo tinha que passar por você, na hora que você começa a pegar confiança, você fala, olha, decisões até R$100, se o cliente chegar aqui com um problema e custar menos R$100 para devolver, eu confio na sua capacidade de fazer o melhor para a empresa, no seu senso de dono. Até R$100 você pode resolver sem me falar. Aí com o tempo você vai subindo, R$1.000, 5.000, 10.000, dependendo do porte da sua empresa, 20.000, dependendo das pessoas. Você fala, olha, decisões até X reais, compras até X reais, confio que você vai pensar no melhor para a empresa, vai pensar em coisas que vai ter retorno para a empresa. Confia em você, então você tem essa responsabilidade. Então você vai empoderando. Aí você começa a delegar poderes, delegar responsabilidades, delegar um resultado geral de um setor, uma meta de vendas. Às vezes não é cada um dos vendedores, vai ter vários vendedores, cada um tem sua meta de vendas e tem um líder de vendas, um supervisor de vendas, um coordenador de vendas, um gerente de vendas responsável pela meta de todo mundo. Você delegou o poder para ele. Então ele tem que ter uma autoridade ali para dar pequenas recompensas para a equipe, né? Tem que ter uma margem de manobra para incentivar a equipe, para trazer o resultado, para resolver um problema do cliente. Então você começa a delegar poderes e responsabilidades. Aí você cumpriu os 5 passos aí. Né? Quais são esses 5 passos? Eliminar a centralização, trabalhando o seu medo e o seu ego. Né? Você trabalha o medo e o ego ali, elimina esse comportamento da centralização, você vai acordar para a vida e falar, putz, dá para delegar assim. Eu achava que só eu que fazia isso aqui, olha que coisa, hein? E dá para delegar? Aí você vai acordar para a vida, quando você eliminar o medo e o ego. Vai entender que a delegação é a competência essencial e obrigatória para qualquer empresa que quer crescer. Quer romper a barreira das 7 pessoas ali, algumas empresas chegam até 12, com o dono sofrendo muito ali, não consegue delegar, trabalha, chega no 12, mas ainda tem bloqueios de delegação ali, né? Aí você vai para o passo 2, que é o de mapear, identificar e planejar o que vai delegar.
Vai para o passo 3 de comunicar da forma correta, né? Você vai delegar e engajar as pessoas, eliminando o microgerenciamento, eliminando o controle excessivo. Aí você vai reforçar, reconhecendo e empoderando sua equipe pelos resultados, né? E isso você vai trabalhando, você não vai ficar excelente em delegação amanhã, mas à medida que você vai confiando nas pessoas, deixando o ego de lado, escolhendo as pessoas certas, passando a tarefa certa para a pessoa certa, alinhando objetivos, delimitando regras, trabalhando sua comunicação, né, sabendo que o óbvio não existe, comunicando-se com clareza, fornecendo os recursos e os meios e acompanhando resultados, fazendo follow-ups, medindo performance através de indicadores. À medida que você vai fazendo isso, aí essa competência começa a se instaurar na sua empresa, você começa a dominar ela, né? E você começa a desenvolver líderes e ensina essa competência para eles também. E isso vai se multiplicando. Resolveu esse problema na sua empresa. Já não passa, não dá passar, isso não dá passar, e as coisas começam a ficar mais equilibradas, você alcança o equilíbrio de equipe. Tá? Então, por fim, aqui eu queria deixar um dever de casa para você aqui, que eu vim aqui para te ajudar, e eu só vou conseguir te ajudar se você aplicar o que a gente está falando aqui. A sua parte, só você pode fazer, eu não posso fazer a sua parte por você. Então, o que é a sua parte? É amanhã mesmo, você vai praticar essa técnica de delegação que a gente falou aqui. Você vai pensar numa atividade que você geralmente não delegaria, fechar o caixa, abrir a loja, ligar para um cliente, vai alinhar, vai escolher a pessoa certa, vai planejar, vai passar o porquê dela fazer isso, envolver ela, apresentar isso como uma oportunidade para ela. Você vai ser suportivo ou diretivo, vai pedir feedback de comunicação, vai marcar um follow-up. Você vai delegar isso, né? Dessa forma. Se precisar, você vê o reprise dessa live aqui, foca nessa parte da técnica para você aplicar isso, você vai ver o resultado. Lembra de confiar, de permitir pequenos erros, de tirar um aprendizado, tá? Não desiste não. Então, me manda um direct depois descrevendo isso aí, que a gente vai encerrar a live por aqui, que deu nossa hora. Beleza?